E aí pessoal, Daniel Fritz aqui de novo no canal Jesus em Mim. Com esse vídeo eu queria dar sequência a essa série sobre dons e ministérios. E há um tempo atrás eu gravei um vídeo que se chama, a gente vai colocar aqui no canal, ele se chama Que Deus está construindo uma casa. E naquele vídeo eu abordo que Deus está construindo uma casa e nós como discípulos temos um papel específico na construção dessa casa. Não deixe de assistir esse vídeo. Mas cada um de nós tem um papel específico na construção dessa casa. Eu preciso, para realizar isso, eu preciso entender esse papel e entender quais são os recursos que eu tenho para exercer esse papel. Ou seja, qual é o nosso chamado específico dentro do reino de Deus e quais são os dons que Deus nos capacitou para realizarmos esse chamado. Acontece que para construir essa casa, eu fico imaginando, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reunindo numa reunião dizendo, olha, eles não vão conseguir construir sozinhos, eles não vão conseguir dar continuidade nessa obra sozinhos, então cada um deles distribuiu dons aos homens. E eu acho que até por isso que às vezes esse assunto é um pouco complicado, porque a palavra ela tem várias listas sobre os dons. Isso justamente porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, cada um deles distribuiu dons, capacitações para que a igreja realizasse a obra aqui na Terra. Olha só esse texto de 1 Coríntios 12, no versículos 4 a 6, e eu amo ele na versão King James, diz assim, ó: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então aqui esse texto nos deixa claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo distribuíram cada um deles, aqui fala de Deus distribuindo maneiras de atuação, fala do Senhor Jesus distribuindo ministérios e fala do Espírito, aí associa com os dons. Então, nitidamente, cada um deles nos capacitou para realizar essa obra. E agora, no restante desse vídeo, eu queria me focar primeiro nos dons de Cristo. São os chamados dons ministeriais. O que é que a palavra fala sobre isso? Muito do que eu vou falar daqui para frente, ele foi organizado, digamos assim, e eu entendi pela primeira vez quando um pastor chamado Ed Léo, da Indonésia, se eu não me engano, esteve aqui em Porto Alegre alguns anos atrás e ministrou um retiro inteiro sobre dons, e aí ficou de uma forma clara para mim essa distinção, né? E para efeito de compreensão, efeito didático, eu achei muito bom a maneira como ele apresentou os dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, aqui só dando crédito aí para o pastor Ed Léo, que essa forma de explicar eu aprendi com ele alguns anos atrás. Então vamos falar um pouco mais agora sobre os dons de Cristo, os dons ministeriais. A palavra fala em Efésios 4, 11 a 12, fala que Cristo ele concedeu 5 ministérios à igreja. Diz o seguinte, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Né? Que aqui, na verdade, pastores e mestres até tá junto, né? Os dois estão juntos. Mas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, até já vimos isso em outro vídeo. Então, baseado nesse texto de Efésios 4, 11 e 12, Cristo ele distribuiu 5 dons, ministérios, serviços que a gente pode chamar como cargas, funções, papéis, qual que é a nossa responsabilidade na construção dessa casa. Então, vamos olhar cada um dos 5 ministérios aqui de Efésios 4, 11 e 12, qual que é o papel de cada um deles na construção da casa de Deus. O primeiro deles é o evangelista, né? A pessoa que tem uma carga evangelística. Essa pessoa tem a responsabilidade de coletar, de buscar a matéria-prima, o material de construção dessa casa. Essa casa ela é feita de vidas. Então, o evangelista ele vai no mundo e ele pega aquelas pedras que estavam mortas e agora, para que elas sejam pedras vivas, úteis para a construção dessa casa. Então, esse é o papel do evangelista. Ele vai lá buscar o material de construção. Só que agora essas pedras, elas chegam, agora elas são pedras vivas, mas elas são pedras todas disformes, tortas, cheias de pontas, elas não são pedras bonitinhas, prontas para uma construção. Aí entra o papel do mestre. O mestre, através do ensino da palavra, através da doutrina, né, dos apóstolos, como nós vemos em Atos, ele começa agora a lapidar essa pedra. Para que essa pedra que era uma pedra morta e agora é uma pedra viva, pela função do evangelista, ela agora não mais seja uma pedra toda disforme, desregular, mas sim uma pedra conforme a palavra. Então esse é o papel do mestre, ele começa a lapidar essa pedra para que ela possa ser útil para essa construção. Então agora nós temos pedras vivas e já num formatinho bem bonitinho para uma construção. Mas isso já é uma casa? Não adianta nada se essas pedras bonitinhas estiverem atiradas num canto, elas precisam agora ser colocadas juntas. E aí que entra o papel do pastor. O pastor ele começa a juntar essas pedras, juntas ligamentos, vínculos de discipulado, de companheirismo, igreja na casa, cuidado da vida. Tudo isso começa agora a aproximar essas pedras e juntar elas para que elas sejam sim uma construção.
Então os pastores, né, essa carga pastoral, digamos assim, ela é o papel de colocar cada pedra no seu devido lugar. Aí sim nós temos possibilidade de construir uma casa. O quarto ministério que fala em Efésios 4 é o do apóstolo, essa carga apostólica, de liderança apostólica, como o Ediléu costuma falar. Então, a liderança apostólica é como se a pessoa que tivesse a planta da construção dessa casa. Ele está enxergando de uma maneira mais ampla a visão do todo de como deve ser essa casa, como deve ser a obra, como deve ser a expansão da obra, como deve ser a igreja local, como deve funcionar os grupos caseiros, as células. Então, é uma visão mais ampla de como deve ser essa construção. E é claro, ele trabalha junto com os outros 4 ministérios. Costuma-se dizer que o apóstolo ele encosta nos outros 4, é como se fosse o dedão, né? Que encosta nos outros 4 ministérios porque ele precisa trabalhar junto para a construção da casa. Só ter a planta não adianta, precisa de todos os outros papéis, todos os outros ministérios para realmente executar essa construção. E por fim, o último ministério é o do profeta, a pessoa que tem uma carga profética, é como se fosse o controle de qualidade dessa obra. Então o profeta ele traz a presença de Deus, ele traz a palavra de Deus para um determinado momento ou uma determinada situação. Então se aquela obra está indo para o lugar certo, ele anima, ele encoraja, fortalece. Se aquela obra está indo para o lugar errado, ele exorta, corrige, disciplina. E é justamente esse o papel do profeta, como se fosse um controle de qualidade, justamente trazendo a palavra de Deus, mostrando, olha, estamos indo pelo caminho certo, ou não estamos indo pelo caminho certo, precisamos mudar. A questão é que, às vezes, a gente enxerga esses quatro ou 5 ministérios, né? Ali, pastores e mestres, podemos considerar eles juntos também, mas nós consideramos eles muitas vezes como algo muito distante. Ah, isso é só para aquelas pessoas que são profetas. Eu não sou um profeta, né? Ou só para mestres. Eu não sou um mestre. Mas o Ediléu falou uma coisa muito interessante que me marcou, que ele diz que esses dons, esses ministérios podem ser expressos em 3 níveis diferentes. Num primeiro nível, todos os discípulos de Jesus podem e devem executar cada um desses ministérios. Então todos nós podemos, inclusive devemos evangelizar. Esse papel não é apenas para os evangelistas. Todos podemos e devemos evangelizar. Todos podemos e devemos ensinar. Todos podemos e devemos pastorear, cuidar dos nossos irmãos. Todos podemos e devemos profetizar. Estamos num grupo caseiro, por exemplo, orando. Podemos e devemos também profetizar. Todos podemos e devemos exercer, de certa forma, podemos exercer uma forma de liderança em algum nicho, algum grupo dentro da igreja. Mas isso é um primeiro nível. O que acontece é que existe também um segundo nível nesses 5 ministérios, que é agora uma carga especial, um deles se destaca na tua vida. Nesse segundo nível, normalmente 1 ou 2 desses dons eles se expressam com mais clareza através de cada um de nós. Nós fazemos eles com mais leveza, com mais suavidade, nós vemos que tem graça e alegria ao realizar aquele ministério. Esse sim, você deve investir mais ainda nisso, porque é algo específico que Deus está te dando. Então, todos podemos, devemos evangelizar. Todos podemos, devemos profetizar, mas de repente para ti ou para mim assim, mas o ensino é algo que se destaca, ou a profecia é algo que se destaca, eu faço com graça, tenho clareza em fazer, parece que flui, eu fico feliz quando eu estou fazendo aquilo. Então, investe mais. Esse é um segundo nível, é quando 1 ou 2 desses 5 ministérios se destacam na tua vida e tem mais leveza e graça para realizar. Existe ainda um terceiro nível, que é quando você se torna um homem-dom. Você não mais só evangeliza ou tem uma graça especial em evangelizar, por exemplo, mas você agora se torna uma referência no evangelismo, uma referência no dom. Isso é o que esse terceiro nível diz. Aí sim que entram os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas, os mestres. Eles não mais só estão aptos a exercer aquele dom, mas também a instruir, capacitar e mobilizar outros naquele dom. Nós podemos chamar esse terceiro nível de dons didáticos, inclusive, porque estão instruindo outros. Olha um exemplo que muitos de vocês conhecem, por exemplo, o Asaf. O Asaf ele não só profetiza ou tem uma graça especial em profetizar, mas ele leva a igreja a profetizar, ele ensina as pessoas a profetizarem quando ele está no meio da igreja. Isso então é esse terceiro nível de um homem-dom, onde há essa graça especial reconhecida para instruir os outros. Eu não estou dizendo aqui que todos vão ser homens-dons ou referências num dom, mas o que eu estou dizendo é que todos nós podemos, num primeiro nível, exercer todos os dons e devemos também buscar saber qual desses ministérios
dessas cargas Deus tem mais afinado na tua vida e qual que tem uma inclinação maior para que você se desenvolva e exerça esse dom. Esse é o foco da grande maioria de nós como discípulos de Jesus. Entender isso, praticar todos e entender qual é que é aquele que nós temos mais graça ao realizar. E pode ser que alguns de nós, Deus realmente queira que nós passemos por esse terceiro nível, na qual nós somos aí sim reconhecidos como homens dons para a igreja. Deixa eu citar alguns exemplos da palavra aqui. Cristo, ele foi o único até hoje que exerceu a plenitude dos 5 ministérios. Então Cristo, Jesus, ele foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Paulo já, por exemplo, o cara era casca aqui, ele diz a palavra que ele era apóstolo, evangelista e mestre. Mas olha só, Deus colocou Barnabé junto com Paulo, e a gente pode ver até que Barnabé ele tinha um coração de pastor, talvez justamente para complementar aquela falta que Paulo ele não tinha. Então Barnabé estava junto com Paulo. É por isso que a liderança ela precisa ser plural. Nós precisamos sempre trabalhar juntos porque nós vamos complementar as cargas uns dos outros. Então o que é que faz a igreja crescer? Quando cada parte do corpo, cada membro do corpo está realizando a sua função, bem ajustado e vinculado, a liderança capacitando, provendo condições para que os santos exerçam o seu serviço e os 5 ministérios estão funcionando, a igreja cresce de uma forma saudável. O problema é quando há um desequilíbrio entre os 5 ministérios, porque são eles que fazem a construção da casa de Deus acontecer. Então nós precisamos que o evangelismo esteja funcionando, que o ensino esteja funcionando, que o pastoreio esteja funcionando, que a profecia esteja funcionando e que a liderança apostólica esteja funcionando. Quando esses 5 ministérios estão funcionando dentro da igreja, ela cresce, porque é assim que a casa de Deus ela é construída. Então é muito importante que você faça também esse diagnóstico na sua igreja local, junto com a sua liderança, com o seu grupo caseiro. Nós estamos trabalhando nos 5 ministérios, é como se fosse uma mesa de 5 patas, que se alguma dessas patas estiver faltando, essa mesa pode cair. Então, é importante identificar isso. Será que nós estamos dando atenção para o evangelismo ou não? Estamos focando muito no ensino e deixando de lado a profecia ou o pastoreio? É importante que haja esse equilíbrio entre os 5 ministérios. De novo, isso nos reforça também em uma liderança plural, porque nós sozinhos não temos a plenitude dos 5 ministérios. Nós precisamos uns dos outros para que essas 5 patas dessa mesa, elas mantenham a igreja de forma saudável, para que cada papel, função, trabalho da construção dessa casa esteja sendo realizado. Então, qualquer outro ministério dentro da igreja precisa estar suportando, estar vinculado e diretamente impactando os 5 ministérios que fazem a igreja crescer, os ministérios de Efésios 4. Então, música, dança, teatro, mídias sociais, fotografia, tudo isso por si só não faz a igreja crescer. Me entenda bem, eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que a foto por si só não faz a igreja crescer, o teatro por si só não faz a igreja crescer, mas quando essas coisas, esses outros ministérios estão servindo os 5 ministérios de Efésios 4, aí sim a igreja cresce. Quando o teatro ele está servindo no evangelismo, por exemplo, ou até mesmo em um culto, no ensino pode ser usado também, ou numa carga profética dentro de um encontro, aí sim vocês entendem que nós estamos cooperando para que essa construção ela ande, ela vá para frente. Então nós nunca podemos priorizar mais outros ministérios do que o evangelismo, o pastoreio, o ensino, a profecia e a liderança apostólica. Isso tem que ser o nosso foco, a prioridade, e todo o resto vai suportando e trabalhando para que 5 ministérios estejam acontecendo dentro da igreja. Então nesse vídeo nós abordamos sobre os dons ministeriais, os dons de Cristo. Aqueles dons que são a carga, o papel. Qual que é a minha carga dentro do reino? Você tem uma carga mais de evangelista ou uma carga mais de profeta? Lembre-se que você pode realizar todos num certo nível, mas algum deles vai ter uma carga especial na tua vida. Então nós precisamos identificar isso. Qual que é o nosso foco? É atuar mais com uma carga evangelística, de buscar os perdidos, ou é mais com uma carga pastoral, de cuidar daqueles que estão dentro da igreja? Então precisamos identificar isso. Eu espero ter abençoado muito a tua vida com esse vídeo, ter encorajado a buscar isso também na tua vida, a buscar identificar na igreja qual dessas perninhas pode ser que esteja um pouco bamba na mesa e precisa ser trabalhada, mas não deixe de acompanhar também os próximos vídeos, porque nós vamos falar sobre os dons do Pai e o dom do Espírito Santo, que eles são extremamente essenciais para realizar esses 5 ministérios que nós falamos até agora. Que Deus abençoe a tua vida, graça e paz.